Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Madelina Young-Smith e sou a diva cultural no Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo. Muito prazer, estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar sobre nosso edital anual de projetos. Primeiramente, gostaria de agradecer à equipe que vai participar do webinar hoje. Senhora Joyce Costa, do Consulado em São Paulo, e senhoras Luciana Santos e Natália Lucena, da Embaixada em Brasília. Muito obrigada. Antes de começarmos, alguns lembretes e dicas, tá? A função de áudio e de vídeo está desabilitada para que o webinar possa fluir melhor. Usaremos a plataforma Slido para receber as perguntas. Vocês podem escanear o QR Code que ficará na tela agora ou procurar por #editalconsulado EUA diretamente na página do Slido. Deixaremos o link no chat também para facilitar. Além de inserir perguntas novas, vocês podem também votar em uma pergunta existente, clicando só no botão curtir ao lado de cada pergunta. Para que possamos ter um melhor controle das perguntas que já foram respondidas, gostaríamos de centralizar todas as perguntas no Slido. Então pedimos que, por favor, usem o chat do Webex apenas para comunicar alguma questão técnica ou fazer algum comentário. Aproveito para informar que o webinar está sendo gravado e nós vamos disponibilizar o link em nosso site depois para referência. Os slides também serão disponibilizados, mas já vamos deixar o link aqui no chat também. Nossa proposta hoje é fazer uma apresentação sobre o nosso edital de projetos e tirar as dúvidas de vocês sobre o processo. Infelizmente, não conseguiremos responder questões específicas de cada projeto, mas permanecemos à disposição através do e-mail, é muito importante, saopaulogrants@state.gov. Então, vamos começar. Acho que nós temos um outro slide. Ótimo. Nós, do consulado, contamos com uma série de parceiros para a implementação de projetos locais que contribuam para fortalecer os laços entre as pessoas do Brasil e dos Estados Unidos e avançar nossas prioridades estratégicas. O edital nos ajuda a identificar projetos, organizações e pessoas com as quais podemos trabalhar e estabelecer parcerias. Estamos ansiosos para receber as propostas de vocês. É importante lembrar que esse edital vale apenas para pessoas a serem realizados em nossa jurisdição. Então, os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Nessa edição estamos buscando projetos que estejam alinhados com pelo menos uma dessas áreas estratégicas. Primeiro, crescimento econômico, inclusão social, sim, ou seja, ciência, tecnologia, engenharia, artes aplicadas e matemática. Liberdade de empresa e combate à desinformação e segurança regional. Para uma descrição detalhada desses temas, sugiro que acessem o documento oficial do edital e o guia prático em português que elaboramos. Vamos colocar os links aqui no chat também. Agora, para explicar sobre o processo de submissão das propostas, convido minha colega Joyce Costa, assessora cultural no Consulado em São Paulo.
Obrigada. Muito obrigada, Madelina. Vocês conseguem me ouvir? Legal. Bom, pessoal, vou fazer um overview do edital e do processo como um todo, antes de passar a palavra para minhas colegas da embaixada, que vão abordar alguns aspectos mais técnicos. Eu vou começar falando da elegibilidade das propostas, e para participar do edital, o proponente precisa ser pessoa física ou jurídica sem fins lucrativos. Ou seja, instituições acadêmicas, think tanks, ONGs, pode ser tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. E é importante frisar que a gente não pode fazer grants para empresas ou organizações com fins lucrativos, tá bom? Os processos, como a Madelina disse, precisam ter foco na nossa jurisdição. As atividades e as rubricas autorizadas também precisam ser permitidas, né, conforme os regulamentos do governo dos Estados Unidos e também as regras específicas do edital. O documento oficial, ele possui uma relação das atividades que não são cobertas por esse edital, como pesquisa acadêmica, atividades de natureza político-partidária ou atividades de natureza religiosa. A gente recomenda que vocês consultem o edital para mais detalhes, mas as minhas colegas da embaixada vão falar um pouco mais sobre os custos permitidos mais para frente. A proposta deve conter também todas as informações solicitadas, a gente vai falar isso em mais detalhes também. Aqui. Sobre o processo, nós estamos aceitando as propostas de forma contínua até o prazo final, que é 15 de agosto, mas como a avaliação também é contínua, a nossa recomendação é que as pessoas interessadas encaminhem suas propostas o quanto antes. Todo o processo ele está sujeito à disponibilidade de recursos, então é possível que quem deixe para a última hora ou para o último ciclo pode correr o risco de ter menos recursos disponíveis nesse ano fiscal, que encerra em setembro, tá? Quando as propostas chegam, é feita uma checagem para ver se ela atende todos os requisitos básicos de elegibilidade antes de passar para a revisão do comitê de avaliação. Os membros do comitê avaliam cada proposta e deliberam ao final do ciclo, uma reunião. As propostas pré-selecionadas pelo comitê são notificadas e nessa etapa, um membro da nossa equipe, a ser selecionado conforme a área específica do projeto, né, e do portfólio, vai ficar em contato com o proponente para solicitar a documentação completa da proposta, com os formulários específicos, esclarecimentos e informações adicionais. É possível que nessa fase também haja alguma negociação para ajustes na proposta, no escopo, mesmo no orçamento, dependendo do que o comitê de avaliação deliberar na seleção. Esse webinar ele tem um foco na submissão das propostas, portanto, a gente não vai entrar em detalhes sobre os formulários e os processos administrativos que são conduzidos depois da notificação e da pré-seleção das propostas. A gente vai passar todas essas instruções para as propostas que forem pré-selecionadas, mas quem tiver interesse em spoiler desse processo mais administrativo, eu recomendo assistir um vídeo que eu vou colocar aqui no chat, de um webinar que os colegas do Rio fizeram. Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui. Em paralelo, as propostas pré-selecionadas vão ficar também aguardando a aprovação final em termos de disponibilidade e alocação de recursos. Mas a pessoa que vai ser o ponto de contato vai manter os proponentes informados sobre o andamento desse processo. Uma vez que o projeto recebe a aprovação final e a documentação tramita no nosso sistema, o proponente vai receber o acordo de patrocínio para assinatura. Aí só a partir de então que as atividades podem começar. E é importante ressaltar que as atividades só podem acontecer após a aprovação final e dentro das datas especificadas no acordo. Vocês também vão receber toda a orientação e o acompanhamento do ponto de contato sobre os relatórios e a prestação de contas. Deixa eu passar aqui. Eu vi que a gente recebeu algumas perguntas no slide sobre o formato de envio, né, da proposta. A gente não tem um template, é um formulário específico, mas a proposta deve conter todos esses itens aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um, mas vale ressaltar que as propostas devem ter no máximo 5 páginas, já contando a folha de rosto, e seguir a formatação especificada no edital, como o tamanho da fonte, espaçamento, páginas numeradas, tem tudo lá bem explicadinho, tanto no edital quanto no guia prático. O comitê só vai avaliar o conteúdo que estiver nessas 5 páginas. Vocês até podem colocar links, né, dentro do documento, mas os anexos
vão ser desconsiderados pelo comitê de avaliação. Vocês podem usar um editor de texto, como o Word, Google Docs, e mandar o arquivo como anexo para o e-mail do sãopaulogrants@state.gov. Às vezes, e eu já vi isso acontecer algumas vezes, a formatação pode se perder, então é recomendável enviar o arquivo em PDF se for possível. É importante dizer que a proposta deve ser enviada em inglês, né? Toda a documentação oficial relacionada ao acordo de patrocínio também é em inglês, tá? A descrição de cada item aqui, ela pode ser encontrada no edital, no guia prático, mas eu queria destacar algumas coisas que costumam gerar dúvida. Na introdução, a organização, o indivíduo proponente, é importante também deixar claro se a candidatura está sendo feita como pessoa física ou como pessoa jurídica. E se for pessoa jurídica, deixe também claro a elegibilidade, como, por exemplo, se a organização é sem fins lucrativos, tá bom? Para a gente evitar ter que perguntar isso para vocês depois, já deixem claro na proposta. No contexto e na justificativa, procurem ser bem concisos, direto ao ponto, até porque são só 5 páginas no total, né? Isso vale para a parte da introdução também. Às vezes as pessoas acabam gastando mais caracteres nesses 2 itens, então é importante equilibrar. E na justificativa, deixem claro o porquê que o consulado deveria apoiar o projeto, né? Qual que é o componente americano do projeto? Seja um modelo, uma metodologia, um conceito, um especialista, uma instituição, enfim, qual a conexão do projeto com os Estados Unidos e, mais especificamente, por que o projeto deveria receber recurso do consulado e não de outra fonte, por exemplo. Isso tem também uma conexão bastante forte com a seção de objetivos e metas. É importante deixar claro o que o projeto pretende alcançar, né? E a sua conexão com as áreas de prioridade estratégica que a Madelina comentou. A gente recomenda que os objetivos e as metas adotem o modelo SMART, né? Para quem não está familiarizado, elas significam específico, mensurável, alcançável, relevante e tempo determinado. Isso vai ser fundamental para um bom plano de monitoramento e avaliação também. Com relação ao cronograma, não precisa, já está tudo marcado, né? Mas é importante que ache já um esboço dos dias, horários possíveis, locais, se tiver. Se não tiver, você pode inserir um cronograma e quando essas definições serão feitas, né, no planejamento. E a gente recomenda que tenha flexibilidade quanto às datas de início do projeto, tanto o planejamento quanto as atividades, ou se for o caso de um evento, por exemplo, visto que a gente está sujeito a uma tramitação interna de aprovação final e o ponto de contato vai ficar em contato caso haja necessidade de fazer algum ajuste nesse cronograma, mas a gente recomenda que haja flexibilidade nesse cronograma. Eu vou passar a palavra para minha colega Luciana Santos, que vai falar um pouquinho mais sobre o orçamento, plano de monitoramento e avaliação. Lu, vou me dar um mute aqui. Oi, tá. Tudo bom, gente? A Joyce já deu uma explicação bem legal do programa, bem sucinta, mas super certeira, né? Uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar desde o começo como ela explicou, que a proposta ela tem que ser clara. A gente tem que entender o que vocês querem fazer e mais ainda entender por que o governo americano tem que investir nisso. Então, esses quesitos que ela tocou é muito importante que venham claros, né? Eu vou conversar com vocês um pouquinho agora sobre a questão dos custos, monitoramento e avaliação e plano de gerenciamento de risco, tá? Então, sobre os custos, todos os valores que vocês vão colocar na proposta, eles precisam estar em dólar americano, tá? E eles também precisam ser relevantes para o projeto, eles precisam ser permitidos dentro do governo americano, e para isso eu botei um linkzinho aí do Cost Principle, lá vai estar listando tudo que a gente paga, e ele precisa ser razoável com o preço de mercado, né? Não adianta vocês botar, a gente vai ir atrás e a gente vai comparar, né? Uma outra coisa que também desculpa, eu perdi aqui, porque eu estou acostumada a olhar aqui, estou olhando no celular, tá? Vocês precisam detalhar esses custos com o preço unitário, a quantidade que vocês vão comprar de cada item, ou o número de horas que vocês vão pagar para cada professor, o que seja o que você for pagar.
e vocês precisam necessariamente ficar dentro desses valores. Se for ter alguma alteração, vocês vão precisar entrar em contato com o Consulado de São Paulo. Tá? Dois custos que a gente nunca paga, que esses não são nem impedidos: bebida alcoólica, extremamente proibido, e decoração, flores para festa. A gente não paga. Isso nunca vai entrar nas nossas propostas. Então, isso vocês podem descartar desde agora. Mas custos comuns, como tradução, hospedagem, palestrante, honorário de palestrante, isso são custos que a gente está acostumada a pagar. Esses custos, eles não podem acontecer antes do programa ser autorizado pelo Consulado de São Paulo. Então, e eles também não vão poder acontecer depois da data limite que o consulado vai determinar com vocês. Todos os custos eles precisam acontecer dentro do prazo que vocês vão determinar com o Consulado de São Paulo. Por isso, é muito importante, na hora de programar o seu cronograma, que você bote esses prazos com alguma folga para o consulado saber. Tá? Qualquer custo que aconteça fora desse período pré-estabelecido com o consulado, vocês têm que devolver o dinheiro para o governo americano. Desculpa. Outras particularidades dos nossos orçamentos é a questão de passagem aérea. Não sei se eu não estou vendo os projetos, então eu não sei como é que tá, mas sempre que tiver uma passagem aérea indo ou vindo dos Estados Unidos, necessariamente vocês precisam comprar essa passagem do governo americano, ou de uma empresa americana. Eu sempre dou um exemplozinho que a TAM pode estar com a passagem, como estava semana passada, R$300 para os Estados Unidos. Né? Semana passada não, antes do anúncio do livro. R$300 e a American Airlines $5.000. Vocês precisam necessariamente comprar de uma empresa americana. Vocês não podem comprar de empresas brasileiras, senão o dinheiro também tem que ser devolvido para o governo americano. Tá? Em termos de orçamento, eu não vou entrar em muito mais coisas, porque eu vi que tem várias perguntas específicas. Eu acho que na hora das perguntas vai ficar mais fácil a gente falar de custos. O principal é saber que é dólar. O dólar, a taxa de câmbio que a gente vai usar é a taxa interna do governo americano. Então, no dia que o pagamento for feito, vai ter uma taxa que a gente vai utilizar, mas vocês vão saber qual que é essa taxa. E essa taxa vai ser importante porque vai ser com essa mesma taxa que a gente vai fechar todos os relatórios. Tá? Em termos de monitoramento, avaliação, isso é uma coisa que a gente está levando bem a sério no governo, então eu peço para vocês darem bastante atenção nessa parte. Monitoramento detalhado, como que vocês vão cuidar do projeto de vocês. A Joyce já falou das métricas, né? Quais métricas, o que vocês estão olhando, quais outcomes, quais outputs, quais indicadores vocês estão usando. E a gente entende que às vezes as coisas não saem como planejado. Então, assim, não ter atingido aquilo não quer dizer necessariamente que vocês não vão receber outro recurso do governo americano. Mas se você tiver isso determinado, a gente vai tentar com vocês e vai tentar entender o que aconteceu. Porque muitos desses projetos, é a primeira vez que está sendo implementado, então nem sempre ele vai acontecer exatamente como a gente está planejando. Dentro da parte de monitoramento e avaliação, vocês precisam fazer um plano de gerenciamento de risco. E eu posso te falar que quando a gente recebe esses projetos que eles falam que o risco é zero, a gente geralmente não olha muito para o projeto, não, porque não existe nada que é risco zero. Pode ser risco baixo, tudo bem, mas você precisa apresentar quais são esses riscos, o que você faria para conter esses riscos e qual o impacto que esses riscos vão ter no projeto. A gente botou modelo, Joyce? Vocês deram modelinho? Eu não estou lembrada. Não? Bom, a gente tem um modelinho que a gente pode disponibilizar também sobre... Não? A gente pode... É bem básico, qual é o risco, como que eu conserto esse risco, como eu mitigo esse risco e qual é o impacto desse risco no meu projeto. Isso é bem importante. Na hora de você estar montando toda a sua proposta, a gente pede que vocês, como já foi falado aqui,
que vocês realmente façam esse link com os goals, né, com os objetivos da missão diplomática aqui no Brasil. A Nath ou a Joyce, elas vão disponibilizar para vocês daqui a pouco a lista dos nossos objetivos, né, da nossa missão desse ano. E aí, assim, linkem esses projetos a isso. Eu vou deixar, a Nath vai falar sobre pagamentos, que a gente não vai falar de relatórios hoje. Eu acho que o resto é com a Nath, né? Proposta, Joyce já cobriu, a gente não vai entrar em tantos detalhes. E aí, a gente vai respondendo as perguntas, eu vi que tem uma de tradução. Quando aparecer as perguntas, eu acho que as coisas vão ficar mais claras. Nath, você precisa falar sobre pagamento e relatório? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Natália, aqui da Embaixada Americana em Brasília. Eu vou falar bem rapidinho sobre algo que a Joyce já disponibilizou para vocês, alguns documentos, que é a questão dos registros. Vocês estão me ouvindo? A questão dos registros em 2 cadastros e um outro terceiro que vocês terão de fazer, que um deles, o primeiro, é o DANS, que caso a instituição de vocês ainda não seja registrada, vocês devem entrar nesse site que eu coloquei no chat para todos os participantes, para registrar a instituição. Isso não é válido para indivíduos. Os indivíduos eles serão buscados no terceiro sistema, mas não precisa do cadastro. Faz esse cadastro, coloque todas as informações da instituição de vocês, e algo muito importante e essencial é que vocês tirem um print da tela ou copiem as informações, porque será necessário também fazer um segundo cadastro, que é no NCAGE. E os sistemas são muito sensíveis, então é necessário que os dados sejam os dados entrados, que são dados das organizações, são razão social, telefone, e-mail, contato. É necessário que quando sejam colocados nos 2 sistemas, sejam exatamente os mesmos. Até se você colocar letra maiúscula em um e minúscula no outro, um espaçamento a mais, um ponto, uma vírgula, qualquer coisinha, o sistema sente e ele, no terceiro sistema, dá um erro. E para a gente conseguir fazer o grant para vocês, é necessário esse terceiro cadastro. O primeiro é o DANS, o segundo é o NCAGE e o terceiro é registrar a instituição de vocês no SAM.gov. Após obter o DANS e obter o NCAGE, ficarem que estão as informações certinhas, vocês vão no SAM.gov. A instituição vai criar um usuário, mas isso não basta. Além de criar o usuário, que a gente também recomenda que utilizem um e-mail institucional e não um e-mail de algum funcionário, vocês irão cadastrar a instituição nesse sistema para que depois a gente possa fazer uma busca. E nesse sistema a gente também vai buscar os indivíduos. A Joyce, eu acredito que já tenha deixado para vocês uns documentos, mas também nesse site, no sam.gov, ele tem um tabzinho que é o Help. E lá tem vários guias, os guias de como proceder com os 3 sistemas. Para que, caso haja alguma pergunta sobre isso, como a Lu e a Joyce já falaram, vai ser mais fácil responder. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de pagamento. Os pagamentos, eles serão realizados em pelo menos 2 parcelas. Então, a gente pede, novamente, como a Lu já falou, que vocês se planejem e dividam esses gastos. Após o grant ser aprovado, os registros estarem todos feitos, a gente paga essa primeira parcela. Se a instituição for no Brasil, vocês receberão, como a Lu também já adiantou, em reais no câmbio da embaixada do dia do pagamento. E caso seja necessário, forma esse valor. Porque vocês vão preencher um formulário, que é um SF-270, isso também a gente pode falar depois, em dólares, mas vocês receberão em reais caso a conta da instituição seja aqui no Brasil. A titularidade da conta necessariamente tem que ser a mesma da empresa. E a gente pede uma antecedência também para que vocês se planejem, que além de vocês mandarem a gente receber, o nosso setor financeiro, ele leva 15 dias úteis, considerando feriados americanos e federais americanos e brasileiros, 15 dias úteis para processar esse pagamento. Todos seremos notificados, vocês também, quando o pagamento é aprovado, para que vocês depois confiram na conta corrente da empresa se foi debitado. E outra coisa importante é que seja conta corrente, também não pode ser conta poupança, e na mesma titularidade da
da empresa. Uma outra questão é e vocês recebem normalmente um adiantamento para, logo depois que o grant é aprovado, para conseguir já começar a dar aquele pontapé inicial. E ao final do programa, como esse adiantamento ele costuma ser de 80%, ao final do programa vocês recebem o reembolso, mas esse reembolso ele só é recebido depois que finaliza o projeto, porque como as meninas já falaram, vocês têm uma data, que é a data, o período de performance do programa. Após essa data, vocês não podem correr nenhum gasto, mas é depois dessa data que vocês vão receber essa parcela de reembolso. E ela também, além de ser paga só depois que o projeto acaba, ela só é paga depois que vocês mandarem todos os relatórios, como relatório, uma narrativa do que aconteceu no projeto, um relatório financeiro que também tem um formato específico, não precisa mandar Excel, não precisa mandar recibo, não precisa mandar nada. Vocês precisam guardar esses recibos, precisam ter um controle financeiro, mas não precisam mandar para a gente. O que vai precisar mandar para a gente, caso o tipo de instrumento utilizado exija, será um formulário também do governo americano, também achado no sitezinho grants.gov, que eu vou mandar para vocês. Então, depois que a gente recebe e revisa esses relatórios, é que a gente paga essa segunda parcela. E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa, meninas? Acho que foi um pouco rápido. Não, acho que não. Foi Acho que não, foi ótimo. Acho que é isso. A gente pode passar para as perguntas e aí, conforme elas forem chegando, a gente vai respondendo. Deixa eu só falar uma coisinha, rapidinho. Claro. Gente, existe, depois de todo esse processo que a gente falou, uma possibilidade de um processo chamado amendment, né? Que é para a gente consertar o projeto. E é só para deixar isso bem claro, porque o cenário, eu sei que o cenário está bem instável, né? Então, assim, a gente vai começar a fazer o projeto de um jeito, achando que vai tudo reabrir daqui a, sei lá, 2 meses e não reabre. Então, a gente pode fazer a alteração no projeto. A única coisa que a gente não vai poder alterar nesse projeto é o escopo do projeto, são os seus objetivos do projeto. Então, assim, na hora de pensar no projeto, pensa de uma forma, se você tiver que, sei lá, em vez de fazer um encontro presencial, mudar para um encontro virtual, você consiga fazer, mas lembrando que o objetivo do projeto não pode ser mudado, tá? A gente vai passar para as perguntas, eu acho que as coisas vão começar a ficar mais claras. Joia. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo? Não sei se eu estou no mute ainda. Acho que dá para me ouvir. Eu vou ver aqui algumas das perguntas do Slido, algumas que forem semelhantes eu vou agrupar e aí nós 4 vamos respondendo e comentando. Tem aqui, posso submeter mais de um projeto, outra tem limite de submissão de quantidade de projeto por proponente. No edital não tem nenhum impedimento quanto a isso, mas eu recomendaria que os proponentes focassem seus esforços em desenvolver uma proposta forte e bem fundamentada. Mas, Madelina, não sei se você concorda. Concordo. Joia. E só uma coisinha também disso. Geralmente, quando a gente abre esse edital, a gente está querendo ter uma diversidade maior de pessoas, né? De pessoas diferentes, projetos diferentes, backgrounds diferentes. Então, é bem mais provável que só um projeto seja aceito. Então, o que a Joyce falou é bem melhor. Foca os esforços em um projeto e quando esse der certo, você vai ver que vai ser uma coisa que vira. Vocês acabam virando parceiros recorrentes mesmo. Aí aqui, um projeto baseado em ambiente online pode aplicar por um alumni representante de São Paulo? É um projeto de educação e a maior parte dos alunos está em São Paulo. Eu não vejo problemas. A audiência está em São Paulo, a representante de São Paulo, acho que não tem nenhum impedimento. Aqui a próxima, projetos com propostas para 2020, se contemplados, poderão alterar suas datas de início, caso proibições de aglomerações devido ao Covid ainda esteja em vigor. Aí tem aqui, para complementar algumas outras perguntas, sobre a atual conjuntura, podemos desenvolver projetos educacionais que são aplicados de forma remota,
ou então oficinas e projetos de educação midiática que ocorreriam presencialmente podem ser adaptados e realizados online de maneira remota. Sim, os projetos podem acontecer de forma remota e é possível também solicitar a extensão do prazo de execução, se for o caso. A Luciana comentou do amendment, né, se for necessário, mas não tem nenhum problema. Alguém gostaria de comentar? Só falando que se mudar, né, se for passar, sei lá, do presencial para o remoto, o tipo de custo vai mudar. Então, a pessoa precisa entrar em contato com o Consulado de São Paulo, esperar que a mudança seja aprovada antes de fazer qualquer gasto, porque os gastos eles estão listados, eles estão autorizados no documento. Então, qualquer coisa que mude dali, se mudar sem autorização de São Paulo, pode ser que você não receba o seu reembolso ou que, se você já tiver recebido o dinheiro, tenha que devolver. Tá? E a proposta também já pode ser online, também, se for o caso. Se vocês acharem que vai ser um projeto esse ano, por exemplo, já pode mandar a proposta para um evento online, não tem problema. O valor do edital está sujeito à tributação? Lu? Então, toda vez que a gente, né, brasileiro, a gente recebe um pagamento, aliás, sim, está sujeito à tributação, só que a gente não dá a gente não dá documento nenhum, a gente não entra em contato com a Receita Federal, então vai ser responsabilidade totalmente de vocês. A embaixada não pode se meter nessa área, não pode se comprometer nessa área. O valor é recebido em dólares ou reais. A Natália falou um pouquinho disso, tem algo a acrescentar? Não, o valor é recebido em reais caso a conta seja no Brasil. Se a conta fosse nos Estados Unidos, seria em dólares. É desejável ou obrigatório uma parceria com a organização, entidade norte-americana para o desenvolvimento do projeto? E tinha uma outra perguntando se tinha um limite também. Não necessariamente, não precisa ter uma parceria firmada com a organização de lá, é necessário que tenha um aspecto dos Estados Unidos, mas não precisa ser necessariamente uma parceria ou envolvimento de uma organização específica de lá. E também não tem um limite, né? Eu vi que tem aqui uma outra pergunta, acho que mais para baixo, sobre se tinha um limite, se dava para trabalhar com mais de uma. Não tem problema. Vocês coloquem isso na proposta lá, quem são os parceiros de vocês, e é tranquilo. Alguém tem alguma coisa a acrescentar nesse sentido? Não? Cadê aqui? Tem umas perguntas sobre as prioridades da missão diplomática do ZEUA no Brasil, se alguma das prioridades será mais valorizada devido à pandemia, e quais são as prioridades na área de segurança internacional, democracia e Estado de Direito. Madelina, você gostaria de falar alguma coisa sobre essa? Sim, eu posso falar só um pouco. Então, nós temos estratégicas que vocês podem ver e agora nós vamos ler todos os projetos no momento de hoje e de futuro também. Então, se você tem uma ideia, por favor, fala conosco. Se você tem mais perguntas específicas, especialmente incluindo nesse tempo de Covid, por favor, manda um e-mail. E tem também aquele documento que a Natália compartilhou, né, com os objetivos. Aí vocês podem também dar uma olhadinha lá. Considerando o valor mínimo e máximo do projeto, qual o valor médio dos projetos aceitos? Que valor seria recomendável? Olha, não tem uma recomendação específica, é o que for necessário e apropriado para o projeto em questão. A gente já teve projeto pré-selecionado que estava muito próximo do valor mínimo e outros muito próximos do valor máximo, mas não tem o que for apropriado para o projeto. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo que você falou. Cadê? Aqui. Em média, quantos projetos são recebidos por edital? Quantos são selecionados?
se o consulado em São Paulo lança um edital por ano e se eles sempre abrem nesse período, entre maio e junho. Depende do edital, no caso de São Paulo especificamente, editais para projetos específicos costumam receber poucas propostas, são bem direcionados, mas editais com escopo mais aberto, como é o caso desse, eles recebem mais propostas. Que eu me recorde, a gente não teve um edital como esse no passado recente, então é difícil dar um número certo. Com relação às datas, também não tem um período específico, eu acho que é difícil acontecer algo, por exemplo, entre julho e setembro, por causa do ano fiscal, mas você pode se manter informada sobre o tipo de oportunidade na nossa página, tem um espaço de grants, ou mesmo no site grants.gov, onde são postados editais para o mundo todo. Eu vou colocar os links no chat aqui, tem aqui, vou colocar no chat. Não sei se a Luciana ou a Natália gostariam de acrescentar alguma coisa, com base em outros editais. Grants.gov, né? A gente, por exemplo, vai abrir uma outra oportunidade para um programa bem maior, né? De intercâmbio na área de educação. Mas, assim, o melhor lugar para ir realmente é o Grants.gov, que vocês vão achar programas não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro. Geralmente, esses programas estão linkados a uma área, que nem o São Paulo está linkado aos 3 estados que eles da jurisdição dele. Quando a gente abre em Brasília, a gente abre nacional, mas esse ano a gente não abriu. E os outros 2 que estão abertos no momento também são para áreas específicas do Brasil. Ontem abriu o de Recife e o do Rio de Janeiro, acho que inclusive fechou já, né? Mas sempre tem um editalzinho, mas o melhor lugar é o Grants.gov. Com relação ao plano de monitoramento e avaliação, existe algum modelo que pode ser seguido? É recomendável quantos indicadores de desempenho? Acho que depende do projeto, né? A gente ainda não tem. E às vezes tem organização que já tem até um modelo de como monitora e pode ser usado. A gente não impõe nenhum modelo específico. A gente quer que tenha assim, um plano de monitoramento e avaliação. O modelo existe flexibilidade, né, Lu? E na hora que elas estiverem analisando a proposta também, o comitê vai ler. Se tiver alguma mudança na fase depois da aceitação, vai ter uma negociação, vocês podem conversar sobre o plano de monitoramento e avaliação. A gente precisa saber que vocês têm uma ideia do que vai ser feito agora. E para o monitoramento, assim, a gente volta de novo àquele ponto. O objetivo tem que estar muito claro para a gente saber o que monitorar. Então, ele é bem baseado nos objetivos do projeto. E também sobre avaliação e monitoramento, se o seu projeto for um projeto maior, né, sei lá, trabalhar com 1.000 alunos na área de São Paulo, vocês podem contratar uma firma para ajudar nesse recolhimento de dados, na avaliação dos dados e tudo. Mas os gastos só podem começar depois que o grant for aprovado. Não necessariamente você precisa fazer a avaliação do seu projeto você mesmo. Se você não sabe avaliar indicador, se não sabe ler os dados, não tem problema nenhum. A gente entende, a gente também está aprendendo agora, né, assim, com bastante detalhe. Então, você pode contratar uma firma para esse fim, é um gasto que a gente aprova e até recomenda se você não souber como fazer essa avaliação de forma eficiente. Legal. Na categoria pessoal, né, de personnel do orçamento, existe um limite de valor, por exemplo, um percentual do total? Não existe, mas na hora de você vai ter que falar, né? Se você for pedir, dividir entre as 2 categorias, salário, que é o personnel, e o fringe benefit, que são todos os benefícios, e você vai ter que especificar quantas horas por mês essa pessoa vai trabalhar, exatamente o que essa pessoa vai fazer, e você vai ter que também botar lá o critério, né? Quais os requisitos que essa pessoa para preencher essa vaga vai ter que ter. Se um projeto é aprovado até 31 de agosto, quando o projeto pode ser iniciado, considerando as etapas após a pré-aprovação, envio de documentos, etc.
Isso vai ser após toda a tramitação, né? Vai ter no documento do acordo de patrocínio, vai ter o período de performance, né? Que é o período inicial e o final. Os projetos dos ciclos iniciais, muito provavelmente, vão ter uma data anterior, né? Mas todos os projetos vão precisar começar até o dia 30 de setembro, né? Que é quando o nosso ano fiscal encerra. Mas é importante frisar que é só depois que tiver o acordo de patrocínio totalmente aprovado e dentro das datas especificadas lá na fase, né, na documentação. Só explicando, Joyce, que precisa começar a fase de planejamento, não necessariamente a fase de você implementar o projeto, né? Então, aí a gente tem que começar até o dia 30 de setembro para a gente poder usar o dinheiro desse ano fiscal. Mas é planejamento. Além do arquivo, é possível anexar outros materiais? Não, a gente falou disso, que a gente não considera os anexos para essa fase. Se um projeto for realizado remotamente, em sua grande parte, mas tendo como público-alvo São Paulo, um alumni de outro estado pode aplicar? Essa, eu acho que sim. Madelina, você tem alguma observação? Pode repetir a pergunta, por favor. Se o projeto for realizado remotamente, a maior parte do projeto é remoto, mas o público-alvo é de São Paulo, um alumni de outro estado pode aplicar? Acho que sim. Também. Luciana, é possível, né? Uhum. Eu acho que nesse caso vocês só vão ter que ter um jeito de mostrar que o público-alvo foi atingido, né? Assim, o que vem como complemento de outro estado não tem problema. Mas na hora de fazer o report, fechar o relatório, vocês vão ter que mostrar que vocês conseguiram atingir o público-alvo do consulado. Isso. Qual o tempo para a implementação do projeto? Ou seja, 12 meses, mas desde quando e até quando? Essas datas vão ser definidas no documento do acordo de patrocínio, né, com base na época do ciclo e também no próprio cronograma, no planejamento que vocês vão ter submetido na proposta. É desejável que conclua, que o projeto seja concluído em 2 meses, mas é possível que seja um período maior. Eu vi que tinha uma pergunta aqui também sobre o monitoramento, né, que acontece um ano depois. Ele entra como no cronograma do projeto também. Né, Lu? Sim, aí o período do projeto você vai ter que incluir esse 1 ano de monitoramento. O que acontece? Provavelmente esse projeto vai passar de 1 ano, né? Se o monitoramento só vai acontecer 1 ano depois. Então, nesse caso, você vai ter pelo menos um relatório a mais de prestação de conta. Toda vez que o projeto passa de 1 ano, a gente, por lei, a gente tem que pedir pelo menos um relatório intermediário para vocês. Pode ser que, dependendo do projeto que vocês apresentem, a gente peça 3, 4 relatórios. A gente nunca vai pedir mais do que um por quarter, trimestre, né? Um por trimestre, a gente nunca vai pedir mais que um relatório por trimestre, mas a gente pode pedir mais de um por ano. Mas se passar de 1 ano, com certeza vai ser mais de um relatório. Ficou confuso, né? Acho que fez sentido. Um projeto de ITS em parceria com o Center for Urban Transportation Research, da Universidade do Sul da Flórida, pode receber financiamento de $50 mil. O valor está bem acima do máximo, né? Embora os valores acima de 20 mil são possíveis, eles são super raros e precisam estar bem alinhados com a estratégia e justificados. Madelina, Lúcia, tem algum comentário também nisso? Eu tenho mais, se você tem um plano mais de 25 ou 20 mil dólares, você pode submeter, mas agora nós estamos procurando para projetos menos de 50 mil dólares americanos, mas você pode submeter.
é realmente obrigatório incluir no cronograma horários e locais das atividades. A instabilidade dessa crise mundial está afetando a agenda de locais para eventos. Eu acho que você pode incluir uma estimativa ou no cronograma de planejamento do projeto, quando que a definição dos locais e dos horários vai ser feita. Então, eu acho que não precisa ter nada fechado, mas um planejamento e uma previsão. Né? Alguma recomendação nesse sentido? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que na hora de estar criando a proposta, vocês precisam ter um local, assim, na cidade de São Paulo. Eu não faria nenhuma proposta muito específica, né, no Hotel Stan Plaza, na cidade de São Paulo, porque se tiver alguma mudança disso, a gente vai ter que fazer todo aquele processo de amendment. Então, acho que você pode dar uma ideia, às vezes, de um bairro que você quer contemplar, que você acha que precisa do seu projeto, ou uma cidade, mas sem entrar tão específico que você está botando o nome do lugar. Porque depois você sabe, né? Bota o nome do lugar, se não for naquele lugar, a gente tem que fazer amendment, né? Só para dar um exemplo que eu gosto de dar. A gente, uma vez, deu um acordo desse de patrocínio e a pessoa falou que ia comprar iPads. Ia comprar 50 iPads. A pessoa comprou 50 Galaxy. E ela acabou tendo que devolver o dinheiro porque Galaxy não é iPad. Ela falou iPad é só da Apple. Então, assim, se tivesse colocado o tablet, para a gente não tinha problema. Então, na hora de estar montando a proposta, seja específico, mas não a tal ponto que possa prejudicar vocês depois, tá? Como fazer para registrar um projeto e qual é o prazo para isso? Me interessa muito em registrar um projeto para estudantes carentes de uma comunidade. Pode encaminhar a proposta, conforme que a gente apresentou, para sampaulogrants@state.gov. O projeto pode ser desenvolvido e conduzido por mais de uma pessoa de forma conjunta? Se sim, as pessoas podem trabalhar em instituições distintas? Olha, sim, mas na proposta você precisa indicar quem, né, a pessoa ou a organização, quem é o proponente principal e que vai receber os recursos. Né? Acho que não... Pelo menos eu nunca vi um caso de que parte do recurso ia para uma pessoa e parte do recurso ia para outra. Já aconteceu alguma coisa assim? Não, a Nath até explicou, né, Nath? Que tem que ser o nome que está no acordo, é o mesmo que tem que estar na conta bancária. É uma instituição só. O que a gente o grant vai para uma instituição. O que a gente já fez, aí a Nath pode falar um pouquinho mais, eu trabalho com... Isso tem que ser instituição, quando é mais de uma pessoa, né? Eu trabalho, sei lá, eu dou grants para escola objetivo. E a escola objetivo, ela vai repassar o dinheiro para outros grantees. Só explica o que é, Nath, o subgrant para eles. O que pode acontecer o grant ele vai para uma instituição. Então, aquele dinheiro vai para a específica instituição, que, como eu já falei, tem que ser a conta daquela instituição. O que pode acontecer é um subgrant, que a gente chama, ou uma contratação. Inclusive, se for acontecer isso, quando vocês forem mandar um orçamento, a categoria é contractual. O que pode acontecer é isso, a instituição ela vai terceirizar um determinado serviço. Ela pode também ter alguém dentro da empresa que vai se dedicar àquilo, que aí vai ser o pessoal dela mesma, né, um personnel, ou ela pode pegar aquela parte da verba e falar essa determinada atividade vai ser implementada pela instituição Y. Então, ela vai subcontratar, ou como a gente chamaria, vai pegar essa parte do dinheiro e vai dar para essa instituição. Mas quem vai ser o nosso parceiro mesmo vai ser aquela instituição principal. E a pessoa responsável por tudo, legalmente, financeiramente, é a instituição principal. Então, se você subcontratou uma outra empresa e eles não fizeram, a gente vai cobrar de vocês, tá? Exato. E grants, para quando for pessoa física, a gente realmente não recomenda que junte por questões de imposto de renda, porque vai ficar tudo no CPF de uma pessoa. Então, assim, vou fazer um projeto
com a Nath, vou pedir $10.000, o consulado me deu. Tudo bem, está tudo dentro do meu CPF como pessoa física. Né? Então, é mais tricky nessa área para pessoa física. Se for juntar muito, assim, for juntar, é melhor, às vezes, ter uma instituição por trás. Porque se for a pessoa física, tem que ir a determinada parcela da atividade para cada pessoa. Tem até o exemplo da banda, que a Lu sempre costuma dar. Se a gente fosse ter uma banda, não poderia dar o dinheiro para o vocalista e ele repassar como pessoa física para outras pessoas físicas. Se a banda, por exemplo, tivesse um CNPJ, seria uma instituição, aí é outro caso. E só lembrando, mais uma vez, como as meninas também já falaram várias vezes, que as organizações têm que ser sem fins lucrativos. O projeto pode ser... não, esse aqui a gente respondeu. Se o projeto contempla a criação de algo virtual, como é feita a distribuição de propriedade intelectual do que for criado? Então, tem 2 aspectos nesse projeto. Primeira coisa, renda não pode ser gerado com dinheiro que a gente deu de projeto. Quer dizer o seguinte, fiz um projeto, estou recebendo dinheiro por isso. Esse dinheiro ele tem que voltar para o projeto ou a gente vai deduzir do valor que a gente ia pagar para você. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, os direitos autorais vão ser da pessoa que criou e tudo, só que a missão, né, o governo americano tem direito de uso sem pagar nada e a gente também tem direito de ceder esse uso para o parceiro que a gente quiser. Isso vai especificado numa cláusula dentro do grant. Tá? É só para deixar claro que são 2 coisas aí, então. Se for gerar renda, se for gerar income, tem que avisar, porque a gente vai ter que botar uma cláusula dando um destino para esse dinheiro dentro do próprio acordo de patrocínio. Um projeto que ganhou o grant da pandemia menor, mas cresceu muito e continuará a existir após o prazo do patrocínio, pode receber outro grant? Acho que é aquele Alumni Rapid Response. Eu acho que pode. Não tem nenhuma restrição de pessoa que já recebeu um grant anterior, né? Mas, assim, não sei se a Madelina ou a Luciana... Não, acho que sim, porque se o projeto está amplificar o projeto, por exemplo, acho que vai funcionar. Eu acho assim, ele só não pode receber outro dinheiro para o mesmo projeto, né? Para o mesmo lucro. Aí não pode. Agora, se for para fazer uma segunda, terceira edição maior, pode. Cadê aqui? Peraí, que agora as perguntas mudaram de ordem aqui. Peraí. É permitido o pagamento de recursos humanos com registro em CLT e pagamento de encargos sociais? Sim, e a gente inclusive recomenda, quando a gente vai fazer grants que tem custos de pessoal, a gente recomenda que pague tudo que a empresa paga. A gente estava dando um exemplo, até numa reunião mais cedo hoje, se a empresa paga estacionamento, o funcionário que está sendo pago com o dinheiro do grant, ele tem que receber esse estacionamento. Então, os benefícios eles precisam ser exatamente os mesmos. A gente não pode dar nem benefício a mais, nem benefício menos, nem o salário tem que estar na média, é o que a empresa segue. Então, em CLT, sim, não tem problema nenhum. Tem várias perguntinhas no chat, Joyce. Vamos ver algumas do chat aqui, mas as próximas, pessoal, tentem colocar no livro para a gente não perder nenhuma. Fiquei com a dúvida se a jurisdição consular de São Paulo é considerada para quem aplica ou para o alcance do projeto. É o alcance, a realização do projeto. Né? Uma pessoa de outro lugar, ela até pode, mas precisa estar comprovado como que essas audiências daqui estão sendo né, beneficiadas, atingidas, né, conforme a Luciana colocou. Então, o projeto pode adquirir equipamentos, exemplo, montar a sala de estudos para os alunos com projetor. Pode, só que para a gente, equipamento vai ser tudo que tiver um custo unitário
acima de US$ 5.000. Então, se eu for comprar um projetor, se eu for comprar cadeira, se eu for comprar tablet, o custo unitário disso tudo é menos que US$ 5.000 por unidade. Então, para a gente, isso é suprimento. Ele não é equipamento. E a diferença é porque se tiver equipamento, a gente tem que a gente tem que criar um plano para o que vai fazer com o equipamento no fim do projeto. Se a gente vai passar para vocês, se a gente vai dar para uma terceira instituição, se vocês vão devolver para o governo americano. Então, para a gente acaba que facilita muito de não ser equipamento mesmo que vocês estão pedindo. Mas é um computador, a gente acaba recebendo várias vezes no budget, na lista de equipamento, né? Mas aí entra no supply. Cadê aqui? A questão de se a pessoa fez 3 orçamentos e na execução acabou negociando um custo menor, ela tem que devolver esse valor no final? Então, a gente volta para a questão do amendment e dos amendments. Vocês mandaram um projeto para a gente falando eu preciso de 10 laptops. Aí vocês foram lá, negociaram pelo preço de 10, vocês compraram 20. O que o governo entende? Poxa, se eles conseguiram metade do preço, então eles deviam ter comprado só os 10 que eles precisam. Eu sei que não faz muito sentido, porque isso é uma coisa que para mim, mesmo trabalhando, não faz sentido. Então, o que vocês vão ter que fazer? Conseguir negociar, vou comprar, em vez de 10, vou comprar 20 pelo mesmo preço. Vou negociar, vou mandar um e-mail para o Consulado de São Paulo, para a Joyce, e falar assim, Joyce, por esse mesmo preço eu consegui comprar os 20. A gente vai fazer uma mudança no processo e vai autorizar os 20. Se isso não for feito, de novo, vocês acabam tendo que devolver verba no final. E eu estou contando esses casos porque isso acontece direto, e até com parceiros antigos. Fala assim, não, mas olha, consegui. Eu assim, não, mas gente, vocês sabem que não pode. Então, se avisar dos problemas antes, eu acho que 99% dos casos, né, Nath? A gente consegue fazer um ameno, a gente consegue conversar, a gente consegue trabalhar junto com vocês. Quando conta depois é que fica difícil. Quando tem uma alteração, qualquer mudança do que está escrito lá no acordo. E não é a gente do consulado, a gente recebe equipe de inspeção que vai passo por passo olhando, mas eu falaram que eu comprar 10, compraram 20, vocês aceitaram? O que aconteceu? Pode acontecer também da pessoa comprar só os 10 e sobrar dinheiro, né? Então, aí nesse caso, o que sobra é devolvido, depende do instrumento, né? Que tem instrumento que a gente fecha um valor e aí não dá para alterar para mais ou menos dinheiro. E tem um instrumento que aí é feita essa prestação de contas ao final e o que sobra é devolvido. O seu evento vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado. A gente vai postar no nosso canal da Embaixada, né, que é do YouTube. E vamos colocar o link lá no site. Oi? No grants.gov também, né? A gente vai colocar o link. Joia. O proponente do projeto pode alocar uma parcela do recurso para remunerar o seu tempo dedicado ao projeto ou isso é vedado? Pode. Não pode ser assim, né? 90% para o meu tempo, 10% para o projeto. Aí a gente volta naquelas 3 características do projeto, né? Razoável, permitido e... Gente, eu sei em inglês, então sempre fica allowable, permitido e... Allowable, reasonable. É allowable, é o relacionado, que tenha relevância para o projeto. Mas você pode sim alocar o seu tempo que você vai gastar com o projeto. Quer falar um pouco sobre custo administrativo? Acho que eu vou deixar para a Natália, que a Natália é expert em custo administrativo. Então, apesar de vocês não poderem gerar renda, vocês também não precisam tirar do dinheiro do caixa da instituição, por exemplo,
para custear as folhas de impressão ou a energia elétrica que está sendo utilizada pela instituição de vocês no nosso projeto. Se vocês estão implementando um projeto para a gente faz questão, inclusive, de pagar esses custos administrativos. Mas como? Existe uma forma que a gente cobra eles como custos indiretos. Então, eles podem ser até 10% de algumas rubricas. Por exemplo, essa rubrica de subgrantee ou de contratos, a gente pode pagar uma taxa, mas só até 10% se ela for até $25.000. Se for ter uma viagem, por exemplo, a gente já não pode pagar essa taxa sobre essas viagens. E tem alguns outros custos. Eu vou até mandar aqui no chatzinho um link que é o do 2CFR 200 Cost Principles, que é a parte, de fato, que fala sobre o nosso... Ele é aberto para o público, é a parte que fala sobre os custos, principalmente sobre os custos, alguns outros conceitos. Ele é todo em inglês, mas se vocês derem uma olhadinha, às vezes usar um Ctrl Find lá, um Ctrl F, um Ctrl L para localizar, vocês vão achar. Mas é isso, vocês podem sim cobrar custos administrativos, mas existe uma limitação. Eu não sei se eu já coloquei essa, Natália. Quais os prazos previstos para desembolso após a aprovação do projeto? A gente respondeu? Eu não lembro agora. Após a aprovação o projeto é aprovado, por exemplo, a gente emite e a gente envia para a instituição. Aí um prazo importante primeiro é que a instituição tem 10 dias corridos para enviar o grant assinado, que é o nosso acordo mesmo de patrocínio. Após a instituição quando a instituição for enviar esse acordo de patrocínio, a gente também já pede que a instituição envie junto um formulário de pedido de pagamento. Assim que a gente receber tudo certinho, tudo assinado em conformidade, preenchido em conformidade, a gente vai enviar esse pedido de pagamento para o nosso setor financeiro, que vai levar até 15 dias úteis para aprovar esse pagamento. Assim que esse pagamento for aprovado, a instituição vai ser automaticamente notificada por e-mail, tanto a instituição como a pessoa, a pessoa responsável pelo seu programa no consulado e a gente aqui em Brasília. E a partir disso, de 3 a 5 dias, o dinheiro já cai na conta. É até bem bacana vocês confirmarem que receberam. Mas então é isso. A partir do momento que a gente recebeu esse pedido de pagamento em conformidade de vocês, até 15 dias úteis para ele ser processado e depois de 3 a 5 dias a mais para cair de fato na conta de vocês. E é importante que vocês que quando a gente recebe esse pedido de pagamento e não esteja em conformidade, a gente também entra em contato com vocês, no máximo em 2 dias após a gente receber, para falar que não está errado, a gente já mostra o que não está correto e já fala que vocês têm que corrigir caso aconteça. O recurso pode ser utilizado para pagamento de cachê, FII de palestrantes ou professores? Pode, de novo, desde que seja um valor razoável, né? Para palestrantes, o governo americano, geralmente a gente tem uma limitação de $200, né? Se for passar muito disso, bota na proposta, explica por que tem que passar dessa diária de $200 para a gente ver se a gente aceita ou não, né? Mas pode sim. Existe possibilidade de contar com outros tipos de apoio do consulado para serviços de tradução, tradução de texto, tradução simultânea ou empréstimo de equipamentos? Empréstimos de equipamento, não. Não, eu digo de tradução quando eu tenho um evento assim. Mas dentro do evento, se a gente vai fazendo o programa em parceria, sim, mas assim, simplesmente ligar lá no consulado, me empresta um equipamento, a gente não faz isso, a gente não faz essa tradução. Se for um programa em parceria, sim. Eu sugiro que, se na sua proposta você coloque isso, né, que você quer a tradução, que para você pode ser nem só pedir pelo grant, né, porque a gente vai ter que contratar fora também. A gente não tem tradutor lá dentro. Eu recomendo colocar tudo no grant. E aí, se for alguma coisa que a gente tenha, como por exemplo o equipamento de tradução, e isso aí é discutido na hora de negociação, na fase de negociação. Mas eu recomendaria inserir tudo na proposta. É porque corre o risco, às vezes, de ter 2 eventos no mesmo dia, alguma coisa assim, e aí vocês podem ficar na mão.
É possível contar com mais um parceiro do ZEUA na execução da proposta? Sim, não tem problema, é só listar lá quem são os parceiros na proposta. Para projetos submetidos por professores de uma instituição de ensino superior, ela pode ser submetida pela pessoa física ou é mais recomendado ser submetido pela instituição? Não tem, assim, o mais recomendado, né? Foi o que eu falei, vai ter a questão do imposto de renda. Você vai querer, dependendo do valor no seu CPF, que comprometa, né, o seu imposto de renda, e foi o que eu falei, a gente não ajuda, a gente não pode ajudar nessa área de imposto de renda. E também, se o valor for mais alto, vocês botaram o teto de vocês em $20.000, né, Joyce? 20 mil dólares a gente geralmente vai preferir dar para uma instituição, né? A gente não vai dar 20 mil dólares. Assim, a proposta pode ser muito boa, sim, mas geralmente 20 mil dólares a gente já vai para uma instituição, né? Depende do projeto. Mas a gente tem vários, tipo, com pessoas físicas também sendo implementados. Desculpa, gente. Qual a cotação do dólar considerar ao elaborar o orçamento? É o do dia do pagamento. Vocês vão ser avisados no dia que o pagamento for processado. Isso é da prestação de contas, mas eu digo para eles enviarem a proposta. Ah, não. Aí eles vão pegar uma média mesmo. Porque a gente não tem como falar o nosso agora, né? Eu não sei que dia que eles vão mandar a proposta. Eles pegam a média do mercado mesmo. Pega uma do Banco Central, algo assim, e é uma estimativa, mas a questão da prestação de contas, como ela falou, é a do dia. Né? É permitido um projeto de levar cidadãos brasileiros de São Paulo para uma experiência específica nos Estados Unidos? O foco desse edital são projetos a serem desenvolvidos aqui. Né? Madeline, não sei se você gostaria de comentar isso. Não, tem razão. Se você tem uma pessoa dos Estados Unidos para ficar em São Paulo, ou Paraná, ou uma outra lugar, você pode convidar a pessoa para falar com brasileiros, mas em São Paulo, no estado de Paraná ou no estado de Mato Grosso do Sul. Tem uma pergunta aqui. O projeto deve estar em consonância com a política externa estadunidense? O projeto deve pensar nas diretrizes do Estado ou na política de governo? Repete para mim, Joyce. O projeto deve estar em consonância com a política externa dos Estados Unidos? O projeto deve pensar nas diretrizes do Estado ou na política de governo? Uma pergunta muito interessante. Meu conselho é o projeto deve ser alinhado com estratégicas no edital só. E nós possamos falar sobre outras coisas quando você tem perguntas específicas. O pessoal ainda está com dúvida na questão da abrangência do digital, né, geográfica do projeto. Os participantes das ações, eles podem estar eles devem estar, o público-alvo tem que ser nesses estados. No caso de uma ação digital, acontece de ter pessoas do projeto atingir pessoas de outros locais também, mas a audiência principal tem que ser desses locais. Isso principalmente se for algo feito por alguém de outro estado. E acho que é preciso detalhar bem na proposta de que forma que esse projeto está atingindo o público do nosso distrito. Quando a pessoa é de São Paulo, isso acaba ficando um pouco mais evidente, mas para quem é de fora, é importante detalhar na proposta como que esse público está sendo priorizado. E se vocês antecipam que vai ter pessoas de outros locais também, como que vocês vão fazer esse acompanhamento.
Há alguma restrição quanto a projetos que envolvam a administração pública de forma não partidária? De forma não partidária, não. Não tem, não. Assim, depende do projeto, a gente teria que ver, mas de forma não partidária não é nada que já fale, não. Pessoa física tem que recolher imposto de renda sobre o valor recebido ou os impostos devem ser recolhidos conforme os gastos? Não sei responder, Joyce. Aí é uma pergunta aqui mesmo, da receita daqui. Não sei te dizer. Porque só lembrando que vocês vão receber 80%, né? Geralmente a gente paga 80%, 20%. A gente paga mais do que os gastos. Se a pessoa preferir também receber prestações mais picadas, ela pode falar pra gente. A gente paga mais, não tem problema não. Paga menos. Mas a gente paga geralmente 80% à vista. Então, com certeza, ela vai receber dinheiro que ela não vai gastar no primeiro momento. Um projeto poderá ser uma edição de 2021 de um evento realizado em anos anteriores, por exemplo, um congresso? Se você conseguir linkar com os objetivos estratégicos da missão, acho que sim, né? Assim, tem que explicar o porquê que esse ano precisou do dinheiro do governo americano, porquê que, né? E até mesmo um dos itens da proposta, né, um dos critérios de avaliação é um aspecto de sustentabilidade também, que a gente colocou no edital. Então, é importante demonstrar como que o projeto tem uma sustentabilidade, seja os efeitos do projeto ou o projeto em si mesmo. A gente falou de propriedade intelectual, né? Falou. Da questão de income, que vai gerar renda, então que a gente, por lei, a gente tem que ou deduzir o dinheiro do grant ou tem que destinar esse dinheiro para uma continuação do projeto. Sim, então. Mas em termos de patente, não sei se é essa a dúvida das pessoas. Foi o que eu tinha falado. A pessoa vai ter a patente dela direitinho, mas o governo americano tem direito de uso sem ter que pagar nada e a gente tem direito também de ceder esse uso para outros parceiros que a gente acha que precisam do produto. O monitoramento e avaliação ocorre só após a finalização? Não, monitoramento o tempo inteiro, né? Avaliação talvez está no final do projeto. Mas a gente recomenda também que seja feito um baseline, se você não tem o que comparar, que no comecinho do projeto você veja onde você está para saber se você chegou onde você queria chegar. Mas o monitoramento é a vida inteira do projeto. O projeto pode ter outros parceiros, patrocinadores? Posso falar? Pode? Essa questão, como a Lu falou, o monitoramento durante é extremamente importante até pela questão dos amendments, porque se algo acontecer no intercorrer do programa, da programação, o quanto antes você estiver monitorando para saber se você vai precisar mudar alguma coisa no seu projeto que não seja o escopo, que não pode mudar, você vai avisar o seu contato no consulado para saber se poderá fazer essa mudança, já que se você estiver monitorando de uma forma bem legal, você vai saber que eu vou ter que começar a caminhar de outra forma. Será que eu posso? Aí você já entra em contato com o consulado para ver essa questão de fazer uma emenda. Com relação a outros parceiros, patrocinadores, é importante colocar na proposta o que essa questão de patrocinadores ela é tricky, porque a gente não entra como, por exemplo, uma cota de patrocínio. É um projeto específico. Se faz sentido isso que eu vou falar agora. Então, ainda que seja, por exemplo, um evento maior, que tenha outros patrocinadores, a sua proposta para o consulado, ela precisa ser para uma ação específica. Então, sei lá, a minha proposta vai ser para trazer um especialista americano para participar desse congresso aqui, que já tem esses outros patrocinadores, por exemplo. Então, a sua proposta é esse subprojeto, digamos assim, dentro de um evento maior, por exemplo. Isso pode acontecer, mas precisa estar bem claro.
sei se você se faz sentido isso, se você quer acrescentar alguma coisa. E também tem que ver quem são os parceiros, né? Também, né? Se as visões são as mesmas, né? É tricky essa parte de parceiro. Eu acho que não é proibido, mas a coordenação tem que ser muito bem feita. Precisa estar detalhado na proposta. Profissionais já contratados pelo proponente podem ter suas atividades realocadas para o projeto enviado ao consulado e os honorários serem incluídos no projeto? Não pode, você só vai ter que especificar quantas horas do dia daquele funcionário vai para o projeto. Se são todas as horas ou se são horas parciais, mas pode sim. Se a variação do câmbio gerar uma diferença grande entre orçamento e prestação de contas, isso pode ser corrigido com amendment? Sim, mas é o que a Nath falou. Você precisa estar fazendo esse monitoramento para avisar, né, para a gente. Porque, geralmente, a prestação de contas ela vai ocorrer depois, no final do projeto, quando o projeto já vai ter acabado. Se já tiver acabado o período de performance, não tem nada que a gente possa fazer. Mas se você for monitorando e durante o programa isso acontecer, pode sim. E para a gente finalizar aqui, tem mais duas aqui. Após o vencimento do contrato com o consulado, o material produzido com o grant pode ser comercializado? Por exemplo, o curso EAD. Então, não sei. Eu tenho que dar uma olhada nisso. Não fica claro aqui, por exemplo, se o projeto foi a criação do curso só, e aí depois o curso vai ser comercializado, eu acho que não. Ou se foi um curso desenvolvido e aplicado de forma gratuita, por exemplo, por um período, e depois ele seria fechado. A gente tinha que ver a proposta mesmo para dizer sim ou não, fica difícil. Mas nesse caso, se for esse primeiro caso, né, de desenvolver o curso para depois comercializar, não. Não. Se for, eu pago os custos, não. Se for desse caso, não pode não. Da variação do câmbio, gerar uma diferença grande, esse eu já respondi? Do orçamento e da prestação de contas, isso pode ser corrigido com amendment? Vai depender do instrumento a ser usado e do monitor, né, desse acompanhamento. Eu não ouvi a última pergunta, mas até que tivesse, pelo menos para mim aqui deu uma congelada. Eu também não ouvi, aqui congelou. Se a variação do câmbio gerar uma diferença grande entre orçamento, a gente já cobriu essa? Essa já. Já, né? E a lista, tem uma lista do que é considerado suprimento ou equipamento. Então, a gente já botou, eu botei o link, a Nath também colocou, do Cost Principles. Se bem que não, na verdade, o que vai ser considerado suprimento é tudo que o valor unitário for menos do que $5.000. Equipamento para o governo americano é só quando um equipamento custa mais de $5.000. Eu não acredito. A gente nunca recebeu proposta com nada acima de $5.000. Não. Então, geralmente vai ser. Porque seria uma mega impressora, um mega computador. Geralmente a gente recebe um tablet, impressora, né? A 3D hoje em dia é menos de $5. Bom, o nosso tempo aqui a gente já passou até um pouco. Eu acredito que a gente respondeu todas as perguntas. Tem uma aqui sobre o programa Fulbright, mas eu recomendo que você entre em contato direto com os organizadores da Fulbright, que a gente não tem essas informações aqui para você. E aí, eu vou dar uma olhada aqui de novo no Slido. Se ficar alguma coisa pendente, a gente escreve e posta lá no grants.gov também, junto com o link do vídeo. Mas eu acredito que a gente cobriu todas as perguntas aqui. Acho que já cobrimos todas. As perguntas bem legais, viu? Sim, pessoal engajado. A gente está ansioso aqui para receber as propostas de vocês. Realmente. Fiquem
Fiquem de olho nas nossas páginas. E, Madalena, você gostaria de falar alguma coisa para encerrar? Sim, só para encerrar, eu gostaria de agradecer a todos os participantes para sua atenção e perguntas. E se vocês têm mais perguntas, por favor, mandem um e-mail. E nós gostaríamos de ter mais parcerias com todas vocês, mas nós não temos fundos ilimitados, então nós vamos procurar para os projetos que têm os mesmos objetivos de nós. Então, muito obrigada mais uma vez e boa tarde.